Obrigado, Senhor. Sopra sobre nós. Sopra o teu vento sobre nós. Ressuscita-nos, Senhor. Ressuscita os nossos sonhos. E agora você vai pensar o que você precisava na sua vida que fosse como se tivesse um novo nascimento. Você precisa de uma vida nova. Mas que tipo de vida nova? É tudo. É tudo. Ou de repente é o teu trabalho, ou é a maneira que você reza. O que você precisa? Pensa nisso. Ergue a mão direita e diz comigo: é o Espírito Santo que me dá a vida. É o Espírito do Senhor que me libertou. Eu quero ressuscitar com Cristo, morto para o pecado e vivo para Cristo. Morto para o pecado e vivo para Cristo. Se você acredita que Jesus Cristo é vivo em você, vai dar uma salva de palmas. Bem forte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor vive. O Senhor vive. Pode sentar. E uma das coisas mais lindas que a gente vê é isso: é viver. Veja, hoje eu coloquei uma frase chocante nas minhas redes sociais. Eu botei uma caveira e a frase: o salário do pecado é a morte. Aí muita gente creta. Meu amigo, porque se você ficar vivendo no pecado, a tua vida vai parar ali. A vida eterna para você vai ser a condenação. Agora, se você está com Cristo e está vivendo com Cristo, a vida eterna vai ser o céu. O céu vai começar aqui na terra, não é só depois também, porque essa história tem gente que faz assim, né? Você tem que sofrer, só vai ser bom lá no céu. Não, nós vivemos o céu já aqui na terra. Deus faz a gente viver. Há essa tensão. O reino de Deus, ele começa aqui. E eu e você precisamos juntos construir esse reino. Como? Para aquelas pessoas que estão vivendo situações de inferno, de ausência de céu, de ausência de bem, a gente precisa ser o céu para essa pessoa. Agora você que é sogra, não seja um inferno para o seu genro. Deixa eu pedir, parece que a parte que é sogra tem que infernizar o genro. Não, libera um pouquinho, calma, faz um agrado, porque contraria essas pessoas que dizem que a sogra é uma pessoa. Faz só de propósito, porque você vai viver a alegria do ressuscitado. Achei tão bonitinho. Minha sogra, ela estava. Ontem eu tive uma reunião muito importante numa gravadora lá no Rio de Janeiro. Aí a minha sogra e meu sogro rezaram por mim e ficaram mandando bilhete. Falei, gente, quem viu isso, hein? Quem não queria que eu casasse com a filha agora, tá aí, né? Olha aí, rezando por mim, hein? As coisas mudam, a Páscoa faz essa passagem. Então você precisa fazer essa passagem de um Cristo que não é somente teoria, de um Evangelho que não é somente um livro morto, mas para que você seja o Evangelho vivo, sendo sogra, sendo genro, no trânsito, na atendente do telemarketing. Quem nunca sofreu com uma TIM, com uma Vivo, gente? Uma Claro, uma empresa de telefonia celular. Quem nunca sofreu com uma empresa dessas que tem que viver um telemarketing? Eu sofria e não entendia. Até que um dia, meu amigo, eu encontrei uma moça que frequentou o nosso grupo de oração e ela chegou chorando, desesperada. Eu disse, que foi, querida? Ô, linda, que foi? Meu Deus, a menina chorando, desesperada. A gente botou as servas tudo para rezar na sala, não desesperada. Eu trabalho no telemarketing, eu não aguento mais. O pessoal briga o dia inteiro comigo. Eu falei, gente, eu já fui um desses. Ligava esculhambando a mulher, rezava o dia todo, rezava texto, rezava a Bíblia, e ligava esculhambando. Vocês acham que vocês são quem? Vocês acham que vocês são quem? E às vezes a gente acha que viver a ressurreição é só quando a gente senta no banquinho da igreja. Não. Viver a ressurreição é quando a gente liga no telemarketing daquela empresa de telefonia celular que faz você esperar mais de uma hora ali. No final ela diz, infelizmente, você vai ter que ligar daqui a pouco.
Aí você fala para aquela senhora, ao invés de mandar ela ir para qualquer outro lugar, ou mandar ela fazer qualquer outra coisa, você pega e diz a ela assim: eu sei que você deve ouvir muita coisa ruim no seu dia, né? Mas Deus abençoe seu dia. Amanhã eu ligo para você. Como é seu nome, Jussara? Um beijo, tá? Eu comecei a fazer isso. Viver a ressurreição é viver e propagar o evangelho da alegria e do amor. Não um evangelho distante da gentileza. Jesus Cristo, veja, houve aqui em São Paulo, em Cafelândia, isso mesmo, Cafelândia, interior de São Paulo, um senhor meio malucão, barbudão, ele viu que no Rio de Janeiro tinha acontecido uma situação de desastre. Ele largou tudo que ele tinha e foi ajudar o povo que estava vivendo aquele incêndio lá no Rio de Janeiro. E ele começou a ajudar e depois ele ficou. E o que ele fazia? O pessoal achava que ele ia pedir dinheiro no semáforo. Ele não fazia isso, ele entregava uma rosa. E ele começou a escrever em alguns viadutos da cidade algumas frases que ganharam o Brasil e ganharam o mundo. O nome desse cara, ele ficou conhecido como o profeta gentileza. Ele escrevia: gentileza gera gentileza, dentre tantas outras coisas. E na verdade ele escolheu, durante o dia dele, ao invés de agredir as pessoas, espalhar flores e espalhar o amor. Aí você fala: pô, mas o cristianismo não é isso. O cristianismo é uma gentileza, uma paz, que não é uma paz qualquer, uma paz inquieta, uma paz que transforma, uma paz que tira, uma paz que desassossega. Cristianismo não é fluxetina. A paz do ressuscitado não é aquela que tu fuma igual uma droga e fica numa vibe muito louca, só você e Deus. Como é que foi o seu grupo de oração hoje? Senti uma paz, velho. Estava muito bom. Que bom que essa paz que você sentiu tire você da sua zona de conforto para ajudar outras pessoas, para fazer igual esse profeta gentileza, para chegar na sua casa e dizer: não é isso? Pode aplaudir. Porque eu descobri, eu vou dizer para vocês, eu viajo o Brasil todo. Ano passado eu fiz mais de 100 shows em 82 cidades do Brasil. Tenho CD, sou amigo da Lucimar, tenho vários amigos aqui na Piraporinha, mas uma coisa eu descobri que tocou o coração da minha mulher. Não foi show, não foi música, não foi CD, não foi DVD, não foi nada. Eu achava que era flor, igual o profeta gentileza. No começo do meu casamento eu fiz isso. Eu entregava algumas flores, chegava de viagem com um buquê de flor e uma caixa de bombom, ela sorria para mim, me dava um beijo e a noite era maravilhosa. Mas aí, meu amigo, eu descobri que mulher não gosta de bombom nem de flor. Elas gostam de algo maravilhoso. Eu cheguei, coloquei um avental e disse: hoje não tenho flores, não tenho bombom, mas agora eu sei o que você precisa. Comecei a lavar a louça, peguei um pano, limpei a casa. Quando eu terminei o olhar dessa mulher, eu nunca vi uma mulher tão apaixonada na minha vida. Eu economizei dinheiro e eu comecei a fazer gentileza na minha casa. E agora, recentemente, no auge de uma crise financeira, a gente com 3 filhos, com um monte de conta para pagar, a minha mulher desesperada, eu no escritório, um monte de coisa, eu falei: não, amor, eu vou lavar a louça agora todo dia. Meu amigo, isso é uma paixão que não tem. Isso é viver a alegria do ressuscitado. Ou você acha que os santos faziam coisas extraordinárias? Faziam, mas o segredo dos santos era um parecido com o segredo, por exemplo, de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia o seguinte: o segredo é fazer as coisas ordinárias de maneira extraordinária. Ser santo é ser santo na pequena coisa, que a fé parece que virou um show, parece que virou um espetáculo. Tem que cair o céu para a pessoa achar que Deus está ali. Deus,
Existe amor em SP e Deus está onde a gente menos espera. Deus está na outra pessoa que mora com a gente. Santo Agostinho procurava a Deus em tudo quanto é lugar. Chegou um momento que ele diz assim: tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Eu te procurava fora, mas estavas dentro de mim. Deus é esse Deus que você recebeu no batismo, Ele que te dá força. Você fica procurando força em tudo quanto é pessoa, em tudo quanto é situação. Não, procura força em Deus, procura ser uma força para o outro. E aí você vai ver que na verdade a tua força e o teu poder está no serviço e não na competição. Essa é o segredo do ressuscitado. Eu quero fazer uma pergunta. Essa minha pregação, ela tem vários pontos baseados na pregação do Papa Francisco no domingo de Páscoa. E eu, ouvindo a pregação dele, me veio uma pergunta na cabeça para fazer para vocês. Tomar um pouquinho d'água. Quem aqui quer ser humilhado? Quer ser humilhado? Uns dois que levantaram a mão aí. Vou fazer a pergunta diferente. Quem quer ser feliz, levanta a mão. Quem quer ser feliz, diz Quem quer ser feliz, diz Olha, quem quer ser feliz, você vai fazer assim, ó. Faz um V de vitória, faz um V de vitória, faz um V de vitória. Ela vai assim, ó. É só vitória! É só vitória na minha vida! Isso, agora deixa eu te contar uma coisinha. Para você chegar na vitória, você tem que passar pela cruz. Então, o segredo que Jesus nos ensinou com a Páscoa é justamente a palavra Páscoa. Pechar significa passagem. Ele fez essa passagem, uma frase que eu ouço desde pequenininho não, né? Com 14 anos, que eu gostava muito do João Paulo II, que ele usava em latim. Ele dizia: per crucem ad lucem. No meu primeiro CD eu fiz isso. Eu escrevi a palavra luz em forma de cruz. Escrevi assim na vertical e na horizontal. Luz e luz. A luz e a cruz. Se você assume as suas dores, assume o seu sofrimento, vai para o hard work. Não tem trabalho fácil, filhão. Não tem ninguém que consegue sucesso na facilidade. Porque porta que se abre fácil, ela fecha fácil. Agora, aquela porta que você trabalha, que você vive a cruz, que você aceita, que não é qualquer ser humano que abre, mas é Deus que abre, essa porta ninguém fecha. Então você precisa buscar essa porta, e você tem coragem de passar pela cruz. Passa pela cruz. Não quero. A gente tem um costume de querer ser vitorioso e viver só vitória, mas a gente esquece e não quer a cruz. Então, o grande ensinamento da Páscoa e da ressurreição é esse: Jesus passou pela cruz. Passa pela cruz também. Não dá para ser cristão sem participar do time dos crucificados. Tem gente que só quer ser ovacionado, só quer receber um aplauso. Na hora da humilhação, ninguém quer. Agora, o segredo é esse: para você viver a ressurreição, você precisa passar pela cruz. Para você ser feliz, olha o segredo que o Papa Francisco lembrou para a gente: felicidade igual a humildade. E ninguém que eu conheça, e que muitos outros já falaram sobre isso também, não só eu, mas é muito difícil uma pessoa que não passou pela humilhação ser humilde. Pelo contrário, os soberbos só são soberbos porque não foram humilhados, ou porque quando humilhados não souberam se abaixar. Quantos e quantos casamentos terminam porque literalmente a pessoa não consegue se abaixar, não consegue abaixar a bola, fica uma competição. Agora vamos ver, quero ver, eu vou fazer a minha mala. Não faz nada, só cena. Vou fazer a mala, daqui a pouco olhando para a pessoa. Eu quero ver.
para casa da mãe e eu vou ficar o final de semana. Não vou ligar. A pessoa fica de segundo em segundo olhando para ver se o outro liga. E no final ainda diz: por que você não me ligou? Você também não me ligou? A mesma liga para lá, liga para cá, por que você não ligou? Mulher, você riu, porque mulher tem uma. Nem vou olhar na minha direção, mas mulher tem uma parada meio assim. Quem você não ligou? Você também não ligou? Já viu disso? Então, às vezes, uma discussão não acontece que a pessoa não abaixa a bola, não se coloca no lugar do outro. A ressurreição, ela ensina isso pra gente. O sepulcro, alguém aqui já foi em Jerusalém? Já foi? Eu sei que a Lucimari já foi, João Cláudio Rufino já foi, tem um monte de gente aqui que eu conheço também que já foi, eu nunca fui. Mas esse povo que foi, já me contou. E eu já li também na Bíblia, em alguns lugares, se você for ler aquele trecho onde Jesus ressuscita, se abaixaram, se inclinando para ir no sepulcro. Ou seja, lá no Santo Sepulcro, para você entrar, é preciso se abaixar para poder olhar. Onde Jesus foi enterrado, mas ele ressuscitou. Esse gesto simples traz um grande ensinamento para a gente. É preciso ter coragem de se abaixar um pouquinho. De abaixar um pouco a bola. Olha, está com vontade de brigar? Faz uma dica que eu vou te dar. Segura um copo d'água. Bem que começou, você está com um copo d'água. Não taca na cara e pega um de plástico, porque de vidro capaz de você ficar com raiva e jogar na cara da pessoa e machucar. Você fica com um copinho aqui, ó. Beleza, tá brigando, brigou, tá ali, rolando a briga, daqui a pouco a pessoa não, deixa eu tomar água. E fica e só toma água depois de passar a raiva. Funciona. Às vezes um gole d'água pode salvar um relacionamento. As situações vocês podem achar engraçado, mas aqui em São Paulo a gente presencia pessoas que são mortas por causa de um centavo. Pessoas que são mortas porque o outro estava num baile, estava num bar, estava todo mundo tomando uma cerveja, ouvindo um pagode ou qualquer outro ritmo, e de repente o cara olhou para a tua mulher e tu achou que era, e quando viu, pá! As pessoas têm pressa. A morte é o salário do pecado, mas o dom de Deus, ele é de graça. Se você tiver coragem de se abaixar, se você tiver coragem de se humilhar, com certeza você vai experimentar a ressurreição na sua vida. E isso não significa ser uma vaquinha de presépio paradinha ali, não falar nada, mas aprender a falar com gentileza. Usar a inteligência emocional, mas usar a inteligência espiritual nos relacionamentos de trabalho, nos relacionamentos pessoais. É isso que vive a ressurreição. Eu quero que você pegue comigo um trecho da Bíblia. Pega lá Romanos para mim. Romanos, carta de Paulo a Romanos. Capítulo 8, versículo 10 e 11. Romanos, capítulo 8, versículo 10 e 11. Bíblia Ave Maria, página 1457. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto por pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, em verdade, está morto por pecado, mas o Espírito vive pela justificação. E aí? Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, Ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós.
Por isso, irmãos, nós não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. Se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis pelo Espírito. Porque você não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, do qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunha ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Portanto, que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa é a palavra do Senhor. Veja, não ter medo do sofrimento e não fazer sofrer. Você não quer sofrer? Você não quer ser humilhado? Então não humilhe. Primeira lição que a gente viu com o Papa Francisco, quando ele pregou no domingo de Páscoa. Então, felicidade é igual a humildade. Felicidade é igual a humildade. Segundo, é preciso se inclinar para Jesus ressuscitar. Então, nos nossos relacionamentos, se abaixe, tenha coragem. E aí você vai descobrir que o verdadeiro poder é o serviço. Porque você pode ver, quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem tem filho? Filho é a lição mais linda que a gente tem. Ali você percebe muito bem a diferença de autoridade e de poder. Poder, você lembra do Hitler. Autoridade, você lembra de Jesus Cristo. O Hitler, às vezes tem gente que é assim: filho, vem aqui. Ele vem porque tem medo de apanhar. Ele vem pelo medo. Ele obedece pelo medo. Isso não é serviço. Não vá para Cristo por causa do medo. Porque o medo, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Agora, Cristo não. É o amor, é a doação, é a cruz e a entrega que faz a gente seguir. Por isso, quem tem autoridade sabe que não é preciso nem levantar a voz para o filho obedecer. Às vezes um olhar amoroso resolve. Eu vivo com os meus filhos uma dinâmica e uma pedagogia que não é a do medo. Confesso a vocês que é difícil. Tem uma bebezinha de 5 meses, tem uma menina de 9 anos e um menino de 7. É difícil educar assim. Era muito mais fácil chamar, puxar e dar um tapa como antigamente. Pá! Era só na vara da infância. Pá! Pá! Na vara da família. Todo mundo quer pá. Se embora. A violência não é resposta de quem vive a ressurreição. Elimina a violência da sua vida. Discurso violento, fala violenta. Seja alguém que vive como aquele profeta que eu disse para vocês, que chamar de profeta, mas é um senhor que viveu para espalhar a gentileza. Nós temos muito mais que uma motivação qualquer de um incêndio. Nós temos o cristianismo, o evangelho, que nos motiva a viver a gentileza. Então espalha isso. As pessoas têm que olhar para a gente e dizer assim: ó, esse é cristão. Não porque é autoritário, não porque é mandão, não porque é da lei. Esse é cristão porque ele ama, porque ele transforma. Porque quando a gente chega perto dessa pessoa, dá vontade de ficar perto dela, porque ela tem luz perto dela. Diferente daquele que é tão chato, que chega perto dos outros e espalha. Esse vive na carne. Então viva no Espírito. Peça para que Jesus possa viver ressurreição na tua vida. Houve uma mudança na teologia. Existiu na teologia, a teologia da libertação foi muito criticada. Eles receberam vários documentos do Vaticano e eles perceberam que uma das palavras que eles incentivavam as pessoas era para o conflito, para a luta, para não sei o quê. O protesto, ele é válido. Mas aquela luta armada, aquela coisa que vai só pelo conflito, a pessoa nem falou nada, se chamaram conflito. E eles mudaram algumas palavras depois, alguns, né? Claro, alguns tiveram que fazer uma mudança da palavra conflito para comunhão. Nós também precisamos viver isso.
mudar. A ressurreição faz isso com a gente, faz a gente sair do conflito para ir para a comunhão. Dá um crédito para tua mulher, dá um crédito para o teu filho, dá um crédito. Eu queria que todo relacionamento, já pensou, meu brother, você que está casado há 20 anos, se fosse um projeto ficha-limpa com você. Ao invés de toda a briga, ela só podia puxar coisa do dia anterior ou do próprio dia. Não podia puxar coisa do passado, porque tem gente que vai assim: mas você lembra daquele dia que você fez essa coisa? A pessoa vai puxando a ficha, tem um arquivo mais sério e mais denso e mais extenso do que a Polícia Federal às vezes. Faz o seguinte: Deus te dá uma folha em branco todo dia para você recomeçar, tá? Todo dia você pode reescrever a história. Entrega essa possibilidade para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que convivem com você no trabalho. Uma folha em branco, uma possibilidade. Eu vou acreditar nessa pessoa. Eu vou ser gentil. Eu vou acreditar que ela não está me passando a perna. Eu vou fazer o seguinte: eu vou acreditar. Mas nós temos o quê? Às vezes a pessoa já não consegue mais sair desse conflito. Então sai dessa coisa de ficar discutindo toda hora e começa a viver em comunhão. Começa a ver a real intenção das pessoas. Porque às vezes, eu lembrei agora falando para vocês de um conto da Clarice Lispector. Ela tem um conto chamado O Amor e o Grito, onde a reflexão seria essa. Por exemplo, eu quero tentar falar com o nosso lado da pessoa que está me ouvindo. Está me ouvindo? Levanta. Então, opa, uma mão aí, começa o nome. A senhora que falou assim, a senhora que começa o nome. Oi, Ivan. É isso? Doriva. Doriva. Você está gritando. Doriva. Loriva. Você está vendo? A gente está aqui tentando se entender e não se entende. Às vezes acontece isso no relacionamento. Você está perto da pessoa e não se entende. A pessoa fala. Você entendeu uma coisa, você está reagindo a partir do que você entendeu e não do que a pessoa falou. Aí você vai reagir. E aí a pessoa, quando vê uma briga, não, mas eu estou falando a mesma coisa que você, dá um beijo aqui. Então ao invés de brigar, lasca um beijo. A mulher está muito brava, você dá um abraço. Às vezes ela é meio brava mesmo, não dá certo. Esse poema, esse conto da Clarice Lispector diz o seguinte: as pessoas que estão longe, elas gritam. As pessoas que estão perto, elas só gritam se existe distância. Não existe distância física, mas existe distância do coração. Então, se você está perto da pessoa e você está gritando demais com ela, é porque o teu corpo está perto, mas o teu coração e a tua cabeça está distante dessa pessoa. Pensa quanto você tem gritado com seus filhos, o quanto você tem gritado com a sua mulher, o quanto você tem gritado na sua casa. Se você está gritando muito, é porque o teu coração está longe. Assim como eu estou longe da dona Loriva, Meriva. Assim como eu estou longe dela e não consegui entender o nome dela, talvez o teu coração está longe das pessoas. E é preciso se aproximar. Eu sou míope. Não sei quem é míope. Mas de longe, aqui eu já não consigo ver essa menina direito. A gente precisa, nesse tempo da ressurreição, colocar os óculos da misericórdia e os óculos da ressurreição, para a gente se aproximar. E aí, uma vez que a gente coloca, a gente começa a ver a pessoa direito. E Deus começa a ver a gente direito. Se você se aproxima de Deus, você vai enxergar um relacionamento que você tem com Deus diferente. Ele sempre te vê. Às vezes você não está vendo Deus como Ele é. Então coloca o óculos da misericórdia. Assim como alguém míope não está vendo direito. Às vezes as coisas estão tão nebulosas para você, tão difíceis, tão tristes, porque está faltando o óculos da alegria da ressurreição. Está faltando o óculos da misericórdia. Está faltando o óculos que é realista, mas é otimista. É mais do que isso. É óculos
da ressurreição. Deus te vê. Eu quero fechar esse momento entregando para você uma história. Essa história era justamente de uma mulher que não se via, mas Deus a via. Esse Deus maravilhoso que vai nos ver agora. Deus nos vê, não é indiferente à nossa dor. Você vai ficando de pé para acolher esse Deus que nos vê, esse Deus que nos entende, esse Deus que nos compreende. Aplauda esse Deus maravilhoso. Fique de joelhos e diga: Senhor, eu sei que o Senhor me vê, que o Senhor não é indiferente à minha dor. Eu sei que o Senhor me entende, que quer me envolver de amor. Vem se aproximando de Deus, assim como aquele que é míope e não vê de longe. Deixa Deus te ver de perto. Vem chegar mais perto de Deus, entregar suas dores, entregar os seus pedidos, entregar as suas dificuldades, para não viver na carne, mas viver na ressurreição. Uma mulher que sofria estava no meio da assembleia, e naquele dia ela não parava de chorar. Acontece que Deus me pediu para entregar um bilhete para ela, e nesse bilhete dizia: Deus te vê, não é indiferente à tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor. Ele quer te fazer feliz. Tem muitos planos e sonhos para ti. Basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Aquela moça que chorava, ela guardou essa frase para ela: basta confiar, saber esperar, e Ele agirá. Anos depois ela veio testemunhar para mim que naquele dia ela tinha um revólver na sua bolsa e remédios para se matar. E ela tinha dito o seguinte para Deus: que se Deus não mandasse um bilhete para ela, naquela hora, ela ia sair dali e ia se matar. E foi justamente naquela hora que eu entreguei um bilhete escrito a letra dessa música. Deus escreveu a Bíblia como uma carta de amor. E muito mais do que um livro, hoje o amor se fez pão. Pão do céu na sua frente. Estenda as suas mãos e diga: eu te adoro, Senhor. Tu és o rei da minha vida. Tu és o rei da minha história. Fortalece-me, Senhor. Eu não vou desistir. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita meus sonhos. Ressuscita minha alegria. Transforma o meu luto em dança, o meu choro em riso. Levanta-me, Senhor.